A tema da nossa série é a oração da fé, aumentando o impacto das suas orações. E hoje, como é petição, o tema será peça com fé. Estamos então começando uma nova série de mensagens, a oração da fé. E hoje receberemos uma mensagem sobre a importância de nos voltarmos para Deus constantemente e apresentar a Ele as nossas necessidades. Quando a gente pensa, queridos, em oração, a gente vai perceber na Bíblia que existe vários tipos de oração. Existe a oração de louvor, a oração de ações de graça, a oração de exaltação, a oração de quebrantamento, a oração de confissão, a oração de intercessão, a oração de petição e outras orações que a gente sabe que existe na Bíblia. E nessa mensagem nós vamos focar nossa atenção hoje no tipo petição. A petição é o tipo de oração no qual apresentamos a Deus nossas necessidades e anseios. Tudo aquilo que é uma necessidade, tudo aquilo que é um anseio, é colocado diante de Deus por meio de petições. Quando você está apresentando uma necessidade a Deus, quando você está colocando diante de Deus uma causa sua, uma necessidade que você almeja alcançar na sua vida, você está se utilizando da oração de petição. É claro que Deus quer que venhamos a Ele com cada necessidade e preocupação. Não há nada de egoísta em apresentarmos a Deus as nossas necessidades. De fato, Deus nos convida justamente a fazer isso. As palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, do verso 24, revelam o coração gracioso do Pai em relação aos seus filhos. A Bíblia diz lá: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Entretanto, querido, existe algo que a gente precisa parar e avaliar quando se trata de orações de petição. O que seria, pastor, então? É importante que o foco das nossas petições pessoais, elas estejam de acordo com as prioridades de Deus para a nossa vida. Se aquilo que você almeja, deseja, se aquilo que você quer para a sua vida, você precisa pegar isso e colocar diante de Deus e pedir a Ele uma orientação, se aquilo ali é uma prioridade dEle para você. A gente precisa, queridos, aprender a orar segundo as prioridades de Deus para a nossa vida e para o nosso coração. Para isso, a gente precisa entender que quando se trata de orações, de petição, precisamos de maturidade espiritual para entender que Deus, Ele não vai fazer tudo aquilo que queremos. Deus não vai fazer tudo aquilo que a gente quer. Não adianta, queridos, ficar sonhando que Deus Ele vai fazer tudo aquilo que a gente quer, porque Deus Ele não vai fazer. Deus Ele tem a sua vontade, Deus Ele tem as suas prioridades, Deus Ele tem o seu querer, Deus Ele tem a sua direção, e a gente precisa então de maturidade espiritual para entender quando Deus responder a nossa oração dizendo não. Não é isso que eu quero para você. Você está confundindo isso com uma necessidade. Na verdade, você não precisa disso, você precisa disso aqui. À medida que a gente vai se relacionando com Deus, a gente vai entendendo qual é a vontade dEle para a nossa vida. Entender a vontade de Deus para nós é o primeiro passo
para que as nossas petições, elas sejam respondidas de acordo com a vontade soberana do nosso Deus. Devemos então entender que Ele tem uma vontade que é muito superior a nós. Deus nos ajuda a entender isso, quando Ele afirma aqui na sua palavra, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Queridos, aqui está o princípio importante para a nossa vida, para o nosso relacionamento com Deus: pedir segundo a vontade do Pai. O texto afirma que um dos grandes requisitos de termos as nossas orações respondidas é pedir segundo a vontade de Deus. Portanto, para sermos efetivos em nossa vida de petição, além da gente orar com fé, ter que se utilizar da fé, a gente vai precisar conhecer então a vontade de Deus, e isso aí só é possível quando a gente tem intimidade com o Senhor. Não há, queridos, como descobrir a vontade de Deus para a nossa vida se a gente não tem intimidade com Deus. Se a gente não investe tempo de relacionamento com o Senhor. É impossível, queridos, conhecer a vontade plena, perfeita, boa, agradável de Deus para nós, se a gente não passa tempo orando, buscando, se relacionando. Querido, muito mais do que querer dar as coisas para você, Deus quer te tê-lo. Deus, Ele quer se relacionar com você. Deus, Ele quer passar horas, momentos especiais contigo. Querido, as coisas que a gente vai receber das mãos de Deus será fruto do relacionamento que a gente tiver com Ele. Então esse é um princípio que não pode ser afastado da nossa vida. Se a gente quer descobrir qual é a vontade de Deus, a gente vai precisar se relacionar com Ele. Por isso, quanto mais tempo você investir no seu relacionamento com Deus, mais você aprenderá a fazer petições segundo a vontade dEle. Sendo assim, as palavras de Jesus em Mateus, capítulo 7, de 7 a 11, passamos ontem, na nossa leitura diária, por esse texto. Esse texto nos convida a aprender algumas verdades sobre como podemos obter resposta de nossas orações segundo a vontade de Deus. Nesse texto aqui nós somos estimulados por Jesus a pedir com fé, tendo a certeza, a convicção de que o Pai nos ouvirá e nos responderá segundo a sua vontade. Diz assim a palavra: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui está uma promessa de Jesus para nós. Esse texto aí se desencadeia naquela área das promessas que Deus Ele tem para nós. E que promessa maravilhosa Jesus fez aqui nesse texto: peça e lhe será dado. E para que não restasse qualquer dúvida acerca dessa promessa aqui, Jesus reafirma de uma forma ainda mais incisiva ao dizer: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Assim, queridos, não resta a menor dúvida de que é uma promessa absoluta, mas importante ainda, porque ela foi feita pelo próprio Filho de Deus, que falou com toda a plenitude e autoridade do seu Pai. Sendo assim, o que aprender com esse texto?
Quais são as lições de fé para a gente aplicar na prática da nossa vida? Vejamos alguns princípios para uma vida de oração rica em respostas de Deus. Primeiro, nossa oração de petição precisa ser feita com persistência. Você tem uma necessidade, você tem algo que você colocou aqui nessa caixa para a gente orar, não somente nessa celebração, mas essas caixas estarão aqui até o último dia do ano de 2018, e nós vamos orar todos os dias por esses pedidos aqui. Todo dia virá um pastor aqui, vai colocar a mão aqui durante o dia e vai interceder pelo seu pedido, vai interceder pela sua oração. Mas não espere apenas o pastor orar, porque o pastor não tem mais poder do que você. Você precisa, querido, ser persistente. Jesus disse: peçam e lhes será dado, busquem, encontrarão, bata e a porta lhes será aberta. Os verbos aqui, pedir, buscar, batei, indicam continuidade do ato e o aumento da intensidade da oração. A ideia desses verbos aqui é exatamente essa, que você está pedindo, que você está batendo, que você está buscando, isso como um ato contínuo na sua vida. Todos os dias você está sendo persistente, todos os dias você está lembrando o Senhor, todos os dias você está clamando, e isso vai aumentando de intensidade dentro de você, até que a sua resposta chegue. Sem persistência, ninguém receberá aquilo que pediu. É interessante que, ao se utilizar desses verbos, Jesus está mostrando que precisamos demonstrar isso: perseverança, persistência e importunação ao fazer as nossas petições. Ele está nos mostrando a importância de orar sempre e nunca esmorecer, e nunca ser abalado pelos problemas da vida, e nunca ser abalado pela demora da resposta da sua oração, e nunca ser abalado porque você está clamando e não está vendo nenhum sinal. Jesus espera que você seja persistente nas suas orações, que você o importune de manhã, de tarde, de noite, que você o importune pelas madrugadas, que você não se canse de clamar pela intervenção dele na sua vida. Você quer ver suas orações de petições sendo respondidas, sim ou não? Então, querido, seja persistente, não esmoreça, não desista, continue crendo, e pela fé você testemunhará dos milagres do Senhor na sua história de vida. Como anda a sua perseverança com relação àquilo que você quer ver Deus realizar na sua vida no ano da fé? Primeira palavra que está sendo liberada do teu coração: seja persistente. Continue pedindo, buscando e batendo. Porque todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta lhe será aberta. Perseverança. Irmão, se tem uma coisa que não falta em mim, é perseverança. Eu sou perseverante, eu não desisto nunca. Mais do que ser brasileiro, eu sou filho amado de Deus no céu. Deus me conhece. Segunda coisa, na oração de petição, na nossa oração de petição viabiliza a resposta de Deus. O texto, Jesus disse: todo aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e a porta será aberta. Isso aqui significa dizer que todo aquele que ora recebe a resposta de sua oração, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. É interessante, queridos, que existem muitos outros textos na Bíblia
que confirmam que Deus responde às nossas orações. No entanto, eu quero destacar esse do profeta Isaías, quando diz lá o seguinte: eu darei a eles o que desejam. Olha aí, vai recebendo. Deus está prometendo a você aqui nessa noite, Deus está lhe fazendo uma promessa: eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de pedirem. Enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido a sua oração. Profeticamente, há pessoas aqui que entraram nesse lugar sem uma resposta, mas estão saindo aqui hoje desse lugar com a tua bênção na mão. Deus já te respondeu. Você vai sair por aquela porta lá, por aquele portão, e no caminho da sua casa, você vai ver Deus ministrando ao seu coração. Ele vai falar contigo hoje, Ele vai falar com você amanhã, Ele vai falar durante as semanas, meses, Ele vai pela fé falar ao teu coração esse ano. Deus, queridos, Ele tem prazer, alegria e prontidão para responder às nossas orações, a oração dos seus filhos, desde que os pedidos estejam de acordo com a sua vontade. Sejam todos eles feitos com fé. E desde que não exista o pecado obstaculando a resposta. Quando estamos quebrantados diante do Senhor e orando com fé, as nossas orações são mais eficazes e poderosas. Elas surtem mais efeitos. A palavra de Deus nos diz que a oração do justo, ela pode em muitos efeitos. Sendo assim, a sua oração de fé viabilizará, vai gerar a resposta que você precisa para a sua vida. Em último lugar, eu aprendo que nossa oração de petição acredita no melhor de Deus. Talvez você tenha uma necessidade que aos teus olhos é importantíssima, mas aos olhos de Deus não é nada. Deus tem algo melhor para te dar. Deus tem algo melhor para a sua vida. Deus tem algo novo para fazer. Jesus disse assim, qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas ao que lhe pedir. Você pediu algo ao Senhor? Quantos aqui pediram algo ao Senhor? Quantos? Sinceramente você pediu? Então se prepare, porque aquilo que Deus vai lhe dar é algo muito bom, é algo maravilhoso, é o melhor que Ele reservou para você, para sua casa, para sua família, nesse ano da fé. Acredita nisso, não deixa isso passar aqui hoje, não. Alimente-se da palavra, de tudo aquilo que você está recebendo aqui hoje. Deus conhece a diferença que há entre o bom e o ruim, mais que qualquer outro ser humano. Um pai terreno, ele pode errar e dar uma pedra ao invés de pão, mas Deus não erra. Deus é assertivo, Deus é perfeito nas coisas que faz. Deus não conhece imperfeição. Tudo o que Deus faz é perfeito. Deus não conhece a palavra ruim. Deus, tudo que Ele faz é bom. Deus não erra. Ele jamais nos dará alguma coisa que possa vir nos prejudicar. Por isso, querido, quem ora com fé sempre espera o melhor do Senhor. Se as suas orações têm sido com fé, se as suas petições têm sido com fé, se prepare, porque Deus vai surpreender você. Deus vai lhe dar o melhor. Deus vai lhe entregar o melhor dessa terra. Ele jamais nos dará coisas que venham nos prejudicar.
Somos filhos de um Pai que nos ama, que cuida de nós e que mantém atenta vigilância sobre a nossa vida. Ele jamais nos dará alguma coisa que nos seja prejudicial e jamais nos desviará do bom caminho. Ele sabe de tudo e o seu conhecimento é absoluto. Sua resposta é sempre certa e é a melhor para a vida de cada um de nós. Deus não joga dado. Deus não lança sorte. Deus não erra. Ele é perfeito naquilo que Ele decreta. E o que Ele já decretou sobre a sua vida, pela fé, no ano da fé, você vai viver, você vai experimentar, você vai desfrutar, você vai celebrar isso. Jesus nesse texto diz que o Pai Celeste dará sempre coisas boas ao que lhe pedirem. Dessa forma, acredite que Deus tem o melhor para você. Por que, pastor? Porque se nós estamos alinhados com a vontade de Deus, o que eu quero é fazer a vontade de Deus e não a minha. Se eu estou alinhado com a vontade de Deus para a minha vida, eu aprendo que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em cada momento da minha história. Você tem uma petição? Você tem uma necessidade? Peça com fé. Fique de pé. A gente aprendeu nessa reflexão de hoje que nossa oração de petição, ela precisa ser feita com perseverança. Então levanta a tua mão para o céu e diz assim: Senhor, eu vou ser perseverante, eu vou continuar perseverando. Outra coisa que a nossa oração de petição, ela viabiliza a resposta de Deus. Deus já respondeu pessoas aqui nessa noite. Você sair dali para lá, você já vai começar a experimentar isso. Há uma convicção, uma certeza sendo gerada no seu coração por causa da sua fé. Então levanta a tua mão para o céu e declara assim: eu vou gerar a resposta de Deus com as minhas orações de fé. A nossa oração de petição, acredita sempre no melhor de Deus. Então declara assim: o que Deus tem para mim sempre é o melhor. Eu tomo posse disso aqui nessa noite e saio daqui encorajado para receber o melhor de Deus para a minha vida. Descansa no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. A Bíblia diz: e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Adore o Senhor nessa noite. Faça dessa canção a sua oração. Declare isso para o Senhor nessa noite.